Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 10, apenas os primeiros 4 versículos, de 1 a 4. Ouça com fé a leitura da Escritura, não é palavra de homem não, é palavra revelada por Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Até aqui a Escritura nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ilumina, Deus, a nossa mente com o Teu Espírito Santo nesta hora. Supera, Senhor, as limitações do nosso pensar, do nosso sentir. Aquieta o nosso coração em Tuas mãos, ó Pai. Como aquela criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Seja assim a nossa alma para contigo agora, ó Deus. Para que o Teu Espírito possa comunicar aquilo que seja necessário na medida da necessidade de cada adorador que o Senhor trouxe aqui nesta noite. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela fará aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que glorifica o Teu nome e edifica a vida do ouvinte. Ó Deus, que haja ouvintes com fé em Tua palavra aqui nesta noite, iluminados, instruídos, orientados, guardados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que, como já foi orado, nós saiamos daqui diferentes de como entramos, um pouco mais crentes, um pouco mais firmes em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de sermos expostos à explicação, à pregação da Tua palavra, ó Deus. Tua palavra que é inerrante, que é autoritativa, que é suficiente para conduzir a Cristo aqueles que a recebem com fé. Louvamos o Teu nome, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, imagine um homem perdido em uma floresta. Imagine isso aí. Ele percebe que ele está muito longe de casa, ele se perdeu. E ele decide em determinado momento voltar. E veja, com muita determinação, ele começa a sua caminhada. Ele anda o dia inteiro, ele sobe morro, ele atravessa riacho, ele enfrenta o cansaço, calor, mosquito, muriçoca. O esforço desse caminhante é admirável. A sinceridade dele em querer retornar para sua casa é inquestionável. Mas há um problema. O problema é ele está caminhando na direção errada. Quanto mais ele anda, mais ele se afasta do seu destino. Todo o seu esforço, a sua dedicação, perseverança, na verdade, não o aproximam da sua casa, porque lhe falta aquilo que é mais importante, a direção correta. Da mesma forma, usando essa ilustração, Paulo olha para Israel em seus dias, e ele reconhece que o seu povo era um povo que possuía zelo, fervor, dedicação à causa de Deus. Eles oravam, e oravam muito. Eles estudavam as Escrituras, eles buscavam, de fato, com sinceridade, agradar a Deus com suas obras, com suas vidas, mas eles estavam seguindo na direção errada, porque eles procuravam estabelecer diante de Deus a sua própria justiça, a sua própria lei, o seu próprio jeitinho de se salvar, em vez de se submeterem à justiça que o próprio Deus já havia em Cristo oferecido a eles. Pois bem, Romanos 10 aqui, versículos de 1 a 4, nos ensina algo importante para todos nós. O que nos ensina, dentre outras coisas? Que sinceridade sem verdade não salva. Que zelo, fervor religioso sem conhecimento não justifica o pecador. Esforço religioso sem Cristo não conduz a Deus. Daí eu quero dividir esse texto em 3 partes muito simples. No versículo 1, Paulo fala do amor e da preocupação dele por muitos dos seus irmãos na carne, os judeus em seus dias. Ele estava preocupado com essas pessoas. Nos versículos 2 e 3, ele vai advertir as pessoas do perigo do zelo religioso sem conhecimento da verdade. Um zelo religioso, um fervor, mas dissociado da verdade revelada por Deus. E o versículo 4, ele vai dizer que Cristo é o cumprimento da lei
para a salvação de todo aquele que crê. Daí, olha o título que eu dei a esse sermão aqui: a autoconfiança que cega e destrói. A autoconfiança humana, lógico, que cega o homem e o destrói. Vamos ver aqui a nossa primeira parte, onde Paulo ele vai falar do amor dele, da preocupação que ele tinha. Era uma preocupação sincera com muitos judeus, às vezes amigos de caminhada dele enquanto no farisaísmo, que estavam rejeitando Jesus como Messias. Olha o versículo 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Ele está dizendo: olha, o meu desejo e a minha oração a Deus, ele orava pelo seu povo, é para que eles fossem salvos. Ele está retomando aqui, irmãos, aquilo que ele já disse no início do capítulo 9. Nós já pregamos aqui. Capítulo 9, versículos 2 e 3. Olha o que ele diz: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, ou seja, os judeus, descendentes biológicos de Abraão, muitos ali nos dias de Paulo, rejeitando o Messias que ele acolheu, tendo escamas nos olhos ainda diante de Jesus. E é interessante, não é? Porque olha só, se o desejo e a oração de Paulo é para que os judeus fossem salvos, ora, então significa que sem Cristo eles estavam condenados. Ele falou no capítulo 9, versículo 3, eles eram malditos diante de Deus. É o significado da palavra anátema. Anátema é maldito, ou seja, um objeto que foi destinado para ser totalmente destruído. Quando Paulo olhava muitos dos seus amigos judeus, isso entristecia o coração dele. Isso o levava a chorar, a orar a Deus, para que eles se arrependessem. Porque todo pecador separado de Cristo, Paulo entendeu, é maldito, condenado diante da lei de Deus. Veja, irmão, essa é a lei. Quem pode revogá-la? Você pode não entender, você pode não concordar, mas isso é a lei revelada por Deus. O pecador que não cumpre a justiça perfeita que a lei de Deus exige, ele não cumpre porque em pecado ele não pode atender os mandamentos, ele se torna maldito. Por isso que Jesus precisou se fazer maldito na cruz por nós. Foi isso que aconteceu lá. Por isso que o seu pai em determinado momento se separou dele na cruz, porque ele precisava receber o cálice da ira de Deus pelo meu e pelo teu pecado, para que ele fosse feito maldito em nosso lugar. Paulo vai falar isso quando escreve aos Gálatas. Os judeus haviam rejeitado Jesus Cristo, eles tropeçaram na pedra angular. Paulo falou no capítulo 9, versículo 32, e eles fizeram isso porque eles estavam buscando ser salvos pelo cumprimento da lei de Moisés, por suas próprias obras. E tanto Paulo quanto o apóstolo Pedro, eles sabiam que a salvação é exclusivamente pela fé no nome de Jesus. Olha o que Pedro diz logo depois de curar um coxo. Ele curou um coxo, ele e João. E aí o pessoal chamou ele para prestar contas. Por que você curou? No nome de quem você curou? E ele vai dizer lá em Atos 4:12 o seguinte. Olha comigo, Atos capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler para você. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. A palavra salvo aqui, encontrar a salvação, ou seja, um juízo absolutório diante da condenação da lei de Deus por nossos pecados, justificados. Paulo vai falar a mesma coisa com outras palavras. Se Deus permitir, no próximo domingo nós vamos chegar no versículo 9 do texto. Olha comigo em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que é importante entender isso aqui, irmãos? Porque nós conhecemos muitas pessoas em nossas vidas que não confiam em Jesus para a sua salvação. Paulo está dizendo, elas estão condenadas diante da lei de Deus, e elas nem sabem disso. Elas não sabem disso. É interessante o substantivo que ele usa aí, no final do versículo 1 do capítulo 10, para que sejam salvos. Lá no grego, soterian,
Significa, para que eles sejam livres do julgamento divino. Sabe por quê? Porque a salvação bíblica, ela não é compreendida em termos de libertação econômica e social. Deus não enviou Jesus para você ser liberto da pobreza, para você ser liberto da exclusão social, das mazelas dessa vida, para realizar os seus sonhos, para você ser feliz à beça, para você não ter problema da vida. Salvação não é concebida nesses termos. Salvação bíblica é concebida em termos espirituais. É salvação da condenação da lei de Deus. Porque todos prestarão contas a Deus do que fizeram em suas vidas no dia do juízo final. E caso tenham quebrado a lei apenas com o menor dos seus pensamentos, a sentença já está posta, o machado já está posto na raiz. É fogo, é lago de fogo e enxofre para sempre. Porque nós temos que entender isso. Isso é uma bênção quando a gente entende isso. Que o maior problema do ser humano, a sua maior doença, não é a falta de recurso deste mundo, meu irmão. Não é a falta de paz, saúde, dinheiro no bolso, família feliz, prosperidade, trabalho, alegria, família, carro novo da garagem, como se prega por aí. Esse não é o maior problema do homem. Deus não veio para resolver isso aí. Ele veio para resolver a nossa separação de Cristo, porque isso implica a condenação diante da lei dele por nossos pecados. É para isso que Jesus foi enviado. Lá em João, capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Se vocês for um galho que não está ligado na videira que sou eu, vai secar e só serve para queimar. Para que vocês tenham vida diante de Deus, vocês têm que estar conectados comigo, que sou a videira verdadeira, de onde a seiva jorra e produz vida para vocês, que são os galhos, para a igreja, separados de Cristo. Paulo está dizendo, a justiça de Deus enviada do céu, para reconciliar consigo o pecador. Esta vida está fadada à morte eterna, é o que a Bíblia nos mostra. E não adianta boa intenção, viu? Em buscar obedecer a Deus, se isso não é feito segundo a verdade revelada por Deus nas Escrituras. É o que Paulo fala na segunda divisão do texto. Ele vai falar aí dos versículos 2 e 3, o perigo de um zelo, de um fervor, de ânimo espiritual, aleluia, mas sem conhecimento da verdade, não serve para nada, talvez para te condenar ainda mais pela presunção. Olha o versículo 2 comigo. Porque lhes dou testemunho de que eles, quem é eles aqui? Os judeus, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E eu me lembrei aqui de um dito popular, talvez você já tenha ouvido, não é? A estrada para o inferno está pavimentada do quê? Isso, de boas intenções. A estrada para o inferno, irmãos, a danação de vida está pavimentada, é bom o asfalto, de boas intenções. Paulo está dizendo aí, os judeus têm zelo, têm ardor, têm ânimo, têm entusiasmo de atingir um fim com excelência com suas vidas. Qual é? Agradar a Deus. Mas eles estão fazendo isso sem entendimento, epignose, sem um conhecimento pessoal da verdade, sem um conhecimento racional, e tem gente que diz que não é importante estudar a Bíblia, sem um conhecimento intelectual da verdade. Que verdade? De que a salvação não é pelas obras humanas, mas é pela fé em Cristo. Paulo aqui está pensando, meus irmãos, quando ele diz isso aqui, na sua própria experiência. Enquanto fariseu, ele foi fariseu. O farisaísmo era a seita mais ortodoxa do judaísmo. Ele buscava com muito esforço, ele, Saulo de Tarso, cumprir a lei de Moisés para a sua justificação. Ele fala isso, esse testemunho dele de fervor, lá em Filipenses 3, de 4 a 6. Eu vou ler para você. Olha o que a gente lê em Filipenses 3, de 4 a 6. Olha o zelo de Paulo pela lei de Moisés. Bem que eu poderia confiar também na carne, nas minhas obras. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, qualquer outro judeu, eu ainda mais. Olha Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, aquela tribo fiel, que seguiu Judá com Salomão quando houve a divisão do reino.
hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, rígido, ortodoxo, firme, busco não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao zelo, ao ânimo de obedecer essa lei, perseguidor da igreja. Paulo, enquanto fariseu, achava que cultuava a Deus matando cristãos. E um historiador judeu do primeiro século, Flávio Joséfo, gente, ele conta algumas coisas que são surpreendentes. Ele fala, por exemplo, que se uma gentia cristã estivesse para dar à luz, os fariseus impediam que ela fosse assistida para que morresse aquele cristãozinho que ia nascer. Para um fariseu era um terror vir um outro cristão, ainda mais vindo de um gentil, ao mundo. Paulo muitas vezes entrou dentro de casas de cristãos e arrastou mulheres pelo cabelo para a rua e as matava com filhos na barriga. Esse era Saulo de Tarso, antes de ser encontrado por Jesus Cristo naquela estrada para Damasco. E eu sempre falo, meu Deus, se o Senhor mudou esse homem, Deus muda qualquer pessoa. Mas o que eu quero destacar aqui? O zelo dele em perseguir a igreja testificava que ele prestava culto a Deus. Quanto ao zelo, fariseu, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, o que Deus exige para aceitar alguém diante dele por suas obras, ele diz, irrepreensível. Olha só, Paulo se esforçava, ele está dizendo, para obedecer à lei de Moisés, mas isso nunca foi possível. Nunca. Ele não sabia disso. Enchendo-se de presunção e soberba, Paulo nunca conseguiu, por exemplo, ler o texto lá de Isaías 64:6 e ver que suas melhores obras diante de Deus sem Cristo eram imundas. Era trapo de imundícia. Olha o que Isaías diz lá no contexto do exílio que ele está profetizando. Isaías 64:6, abre aspas. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças, nossas obras, como trapos da imundícia. Irmãos, com todo respeito às mulheres, mas trapos da imundícia, lá no original, é pano de menstruação. E a mulher sabe, o sangue que todo mês o corpo dela lança para fora, é um sangue sujo. Pois bem, Isaías aqui, palavra inspirada por Deus, toma emprestado isso para dizer, nossas melhores obras sem Cristo, é isso aí, um sangue sujo. Todos nós murchamos como a folha, não há sustento em nós, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Fecha aspas, Isaías 64:6. Irmãos, o pecador é cheio de justiça própria, como Paulo era enquanto fariseu, e jamais verá suas obras imperfeitas diante de Deus. Quando Paulo enxergou Cristo pela fé, aí mudou. Quando o Espírito Santo abriu seus olhos, tirou as escamas para aquilo que ele estava produzindo diante de Deus, com as suas próprias obras pecaminosas, à luz da obra perfeita de Jesus, sua vida de entrega plena na cruz e sua ressurreição gloriosa, quando ele viu isso, então ele pôde concluir. Olha o que ele diz agora, ainda em Filipenses, ainda no capítulo 3, versículos de 7 a 9 agora. Olha o que se tornaram as suas melhores obras agora. Filipenses 3, de 7 a 9. Eu vou ler para você. Mas o que para mim era lucro, minhas obras portentosas diante de Deus, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, meu dono, Kyrios, meu proprietário, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe o que é refúgio lá no grego? Pasmem, estrume. Era isso que Paulo considerava suas obras boas agora, depois que ele conheceu Jesus. As melhores delas eram estrume. E ele assim fazia agora para ganhar a Cristo.
e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada não nas obras, mas na fé. As melhores obras humanas sem Cristo, Paulo está dizendo, são estrume, coisa sem valor, desprezível. E como tem gente produzindo estrume por aí, na sua vida, fora da igreja, dentro de igreja, achando que está prestando culto a Deus, para dizer o mínimo, às vezes confiando em si e nas suas obras, confiando em si, nas suas obras e em Cristo também. Então é Cristo e mais as obras. Cristo não basta, é Cristo e mais alguma coisa. Paulo entendeu que enquanto ele caminhava assim, ele produzia estrume diante de Deus. Paulo, pela graça de Deus, irmãos, ele entendeu isso e ele se voltou para Cristo. Mas de fato, muitos dos seus irmãos judeus dos seus dias não entenderam e continuavam produzindo estrume com suas obras ímpias, buscando agradar a Deus. É importante a gente saber isso, porque mais uma vez, todos os dias nós cruzamos com pessoas que são sinceras, têm zelo por Deus, são honestas, às vezes estão nas nossas famílias, são bem intencionadas na sua devoção a Deus. Você pergunta para elas, elas dizem, não, eu conheço Deus, eu temo a Deus, eu busco obedecê-lo. São bons pais, bons maridos, boas esposas, são bons trabalhadores, são cidadãos exemplares, são exemplos de moralidade no meio social. Tudo muito bom, irmãos, isso aí, mas há um problema com eles. É que eles vivem sua vida exemplar diante dos homens e oferecem a Deus tudo o que oferecem enquanto pecadores, não inocentados da culpa de seus pecados diante de Deus, pela aplicação graciosa da justiça perfeita de Cristo a eles, que é recebida por fé. Como é que você sabe disso, pastor? É que você pergunta a eles de Jesus, por exemplo, e muitos dizem assim, Jesus, é um bom homem, Jesus é um exemplo de fé, é um exemplo de amor, é um profeta como outros que viveram. Muitos vão dizer, foi um bom mestre da ética e da moral. E mesmo alguns vão dizer que sim, ele é Deus como o Pai e o Espírito, mas não dizem que Jesus é seu único e suficiente Salvador, e que é pela fé nele, somente nele, em sua cruz e ressurreição, e não nas obras que eles produzem, que o salvarão da condenação do dia do juízo final. Eles não dizem isso de Jesus. E muitas vezes as palavras deles não são vistas em uma vida prática, porque são pessoas que muitas vezes são ativistas religiosos, que querem comprar a salvação com suas obras. Eles podem confessar com a boca algo, mas eles não vivem isso nas suas obras. Esse era o problema de muitos judeus nos dias de Paulo. Jesus, era um rabi, como Nicodemos, que chegou para Jesus em João 3, chamou ele de mestre. A palavra ali é rabi, um mestre no judaísmo, mas só isso. Ele não era o Filho encarnado de Deus, prometido a Davi, que salvaria o seu povo dos seus inimigos, não de dominadores romanos, não de imperadores romanos, mas de inimigos espirituais. O pecado e a sua escravidão, a morte espiritual, reconciliando-o com Deus, e do poder de Satanás, que o acusava de pecar diante de Deus e o lançava em uma condenação eterna. Nicodemos chamou Jesus de rabi, de mestre, mas não tinha Jesus como nada disso. Jesus não o libertava. Jesus não ia além da visão humana de Nicodemos, lá em João 3. Um professor, um mestre, uma pessoa exemplar, mas não era o Messias prometido que chegou, que poderia salvá-lo da condenação dos seus pecados pela fé nele. Por isso Jesus diz para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele também não entendeu, ele pensou que precisava entrar na barriga de novo. É o nascimento do alto, meu filho, para que você possa não só ver o reino, mas entrar nele. Está aqui o rei do reino, enviado pelo Pai, e você não consegue me enxergar além de um mestre humano. Eu sou só um mestre para você. Você tem que ir além do que os teus olhos mostram que eu sou.
Esses homens sem Cristo se acham perfeitos diante de Deus. Sabe por quê? Em razão de terem estabelecido um próprio padrão de santidade, de bondade, de moralidade, que, segundo entendem, é suficiente para agradar a Deus. Eles estão demonstrando uma autoconfiança, o título do sermão, que os cega para a verdade da justiça, que o próprio Deus havia preparado para salvar aqueles que a recebessem pela fé. É o que Paulo vai falar no versículo 3. Deus manifestou uma justiça, basta crer nela. Olha o versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Veja, esse verbo desconhecer é importante aí. Mais uma vez eu vou dizer, tem gente que acha que não é importante estudar a Bíblia. Esse verbo desconhecer, segunda, não saber racionalmente de uma verdade. E qual é ela aqui? A justiça de Deus, ou seja, o modo como Deus aceita um pecador diante de si. Como é que Deus aceita? É a doutrina da justificação, é pela fé em Cristo. É a doutrina da dupla imputação na doutrina da justificação. Deus pega a justiça perfeita de Cristo e imputa graciosamente ao pecador, pega os pecados do pecador e imputa a Cristo na cruz. Daí Deus pode declarar um pecador inocente diante de si. Paulo já havia falado dessa justiça que Deus manifestou na cruz, lá em Romanos 3, de 21 a 25. Eu vou ler para você recordar. Romanos 3, de 21 a 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação para aplacar a sua ira, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, irmãos, onde está a falta de conhecimento, então, da verdade e da justiça, exigida por Deus para a salvação de um pecador, que Paulo está dizendo que seus compatriotas judeus não alcançaram, eles não têm esse entendimento. Onde é que está essa falta de entendimento? Está justamente em não saber o homem, em ignorar que Deus, Ele tem uma justiça perfeita exigida em sua lei, para salvar alguém por suas próprias obras. Agora, você quer ser salvo pela justiça da lei por suas próprias obras? É preciso ser perfeito diante da lei. Ora, como o pecado não permite que o homem cumpra a lei, nenhum mandamento, então, imperfeito que é, ele é condenado pela lei. Ele não atinge o padrão da justiça da lei, que exige perfeição absoluta, integridade. Então ele é condenado pela lei. O pecador não sabe disso, que a lei de Deus exige perfeição e que as suas obras não podem ser perfeitas. Paulo está dizendo a seus leitores, meus amados, que Jesus é a justiça revelada do céu por Deus, para a salvação de todo o que nele crê, e que os judeus, eles continuavam buscando ser salvos por suas obras, pelo cumprimento da lei de Moisés, e aí eles haviam rejeitado a fé em Cristo como suficiente para a sua salvação. Da tristeza de Paulo, uma autoconfiança que os cegava e os destruía diante da lei de Deus. Eles eram malditos diante da lei, eles estavam condenados pela sua lei, porque eles não se sujeitaram à justiça enviada por Deus, Paulo está dizendo. Eles não foram submissos à vontade de Deus, de salvar pecadores por meio da fé em Jesus Cristo. Que presente que Deus deu à humanidade! Ele entregou o Filho dele, basta você crer. Olha, eu pensei em algumas coisas aqui, para você ver a tolice que é rejeitar a salvação pela fé em Cristo. Imagine que alguém queira te dar um presente qualquer. A pessoa quer te dar um presente. Sabe o que você diz? Não quero. Imagina que o teu patrão queira promover você na empresa, rapaz. Sabe o que você diz? Não quero. Imagina que ele queira dobrar o teu salário lá na empresa. Sabe o que você diz? Não quero. Que tolice é isso?
Deus decidiu amar pecadores, salvá-los da condenação da sua santa lei, não pelas obras humanas, mas por meio da oferta do Filho amado no lugar deles. Mas muitas pessoas, ao saberem dessa verdade, elas dizem assim: não quero, eu tenho o meu modo de agradar a Deus, me deixa quieto. Que terrível a condição espiritual do homem. Deus tem uma lei para ser cumprida pela humanidade, meus amados. Todos precisam cumprir seus mandamentos para serem aprovados por Ele. O que a Bíblia diz é que o pecado impede essa obediência perfeita. Deus mesmo providenciou um meio de cumprir a lei no lugar dos pecadores. Sabe qual foi? Por meio de um substituto que faria toda a vontade de Deus revelada na lei e salvaria todos os que nela ou os que nele crescem. Pela perfeita obediência desse substituto dos pecadores, Deus então aplacaria sua ira pelos seus pecados. Ele ficaria satisfeito em sua justiça, satisfazendo toda a sua ira pelos pecados daqueles que crescem, confiassem nesse substituto. Que verdade impressionante essa! Se Cristo é esse substituto, e se Ele cumpriu perfeitamente a lei pelo seu povo, então de fato, Paulo pode dizer no versículo 4, que o fim da lei, o cumprimento dela, o alvo dela, é Cristo, porque o cumprimento da lei se dá em Cristo, para que todo aquele que nele crê seja declarado inocente diante de Deus, pela quebra da lei com seus pecados, e agora seja amado, seja aceito diante de Deus. É o versículo 4, olha aí, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Que coisa impressionante! A lei de Moisés nunca pôde salvar ninguém, meu irmão. Em pecado o homem não pode cumpri-la, porque ela faz pelo menos 3 coisas. Deus a deu pelo menos para 3 coisas. Primeiro, Paulo já falou, para revelar o pecado humano, Romanos 3:20. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei diz o que é pecado, para a gente ficar ciente dele, mas ainda, ela revela a nossa incapacidade de cumpri-la. Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse carecem da glória de Deus são incapazes de por suas próprias obras cumprirem a lei, porque estão debaixo do pecado. E por fim, Deus deu ela para conduzir a Cristo. Paulo fala em Gálatas 3:24, algo maravilhoso. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio é pedagogo, um instrutor, alguém que conduz, nos instrui. Porque, de maneira que a lei nos serviu de aio, para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, declarados inocentes diante de Deus, por fé no substituto, fé em Jesus Cristo. Portanto, o fim da lei, seu alvo, seu objetivo, seu propósito final é conduzir pessoas a confiar no Messias, em Jesus Cristo, que cumpriu a lei no seu lugar para a sua declaração de inocência diante de Deus, de todos os seus pecados, para a sua salvação. Os judeus não entenderam que para cumprir a lei de Moisés, eles precisavam confiar em Jesus, recebê-lo como o Messias prometido, que chegou e que cumpriu a lei no lugar deles para a sua salvação. Paulo, pela graça de Deus, entendeu isso, mas muitos dos seus compatriotas não haviam entendido. Muitos hoje continuam não entendendo isso, meus irmãos, e permanecem condenados diante da lei de Deus, com todas as suas pretensas boas obras, porque para a Bíblia, para uma boa obra, para uma obra humana ser boa, ser algo aceitável diante de Deus, sabe o que ela precisa ter? Você sabe, o Inmetro, ele tem um selo de certificação de produtos, né? O ISO 5.000, 9.000, 6.000, aquilo é um selo de certificação de uma agência do governo que diz, esse produto aqui é aprovado, em tese, né? Mas está escrito lá. Pois bem, para uma obra humana ser boa diante de Deus, ela tem que ter um selo de certificação e de aprovação, que é o sangue de Cristo sobre ela.
Se não houver a aprovação de Cristo, sabe o que ela é? Sacrifício de perverso, que é algo abominável diante de Deus. Onde é que está isso? Provérbios 15:8. Salomão disse isso. Provérbios 15:8. O sacrifício do perverso, a sua pretensa boa obra, com toda boa intenção, mas sem entendimento da verdade, é abominável diante do Senhor. E você fica pensando, por que Deus não recebe? Presunção. É o pecador sem Cristo dizendo assim: ó Deus, ó que coisa boa eu fiz diante do Senhor, o Senhor tem que me aceitar. Presunção do homem, caído diante de um Deus que é santo, santo e santo, e que não vai receber absolutamente nada em pecado diante dele. Que bênção é o sangue de Cristo sobre a vida da igreja, meus irmãos. Que segurança nós temos em confiar em Jesus. Deus resolveu o nosso maior problema, nosso maior drama. E daí a gente já pode concluir aqui com algumas aplicações. O que Paulo falou aqui? Primeiro, versículo 1, do amor e da preocupação dele pelos perdidos da sua nação. Versículos 2 e 3, ele alertou do perigo daquele zelo religioso sem o conhecimento da verdade. E no versículo 4, ele diz que Cristo é o cumprimento da lei para a salvação daquele que crê. Como é que a gente pode aplicar essas verdades para as nossas vidas? Algumas aplicações apenas. Olha só o que eu pensei aqui. Primeiro, irmão, do que uma igreja precisa? Membros da igreja, do corpo místico de Cristo, eu e você. De o que uma igreja, pessoas que foram chamadas para adorar a Deus, precisa? Sabe o que ela precisa? Algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Ela precisa da verdade. Só a verdade liberta o homem de si mesmo e o salva a conduzi-lo a descansar em Cristo pela fé. Portanto, igreja sem o anúncio da verdade do Evangelho é como tirar um peixe da água com o propósito de ajudá-lo. Você vai matá-lo. Não busque na igreja nada além da verdade da palavra de Deus. Nada. Aí você será abençoado. No afã de contextualizar o Evangelho hoje para o homem contemporâneo, o que tem acontecido é que a verdade tem sumido dos púlpitos. E pessoas não têm sido transformadas pelo poder do Espírito Santo na aplicação da sua palavra, que é não uma verdade, mas a verdade. Se você frequenta então uma igreja que prega a palavra de Deus, que prega a verdade a você, meu irmão, valorize-a e seja grato a Deus, porque muitos hoje têm sido enganados, manipulados em suas emoções para se sentirem confortáveis com o que ouvem, mas com vidas cada vez mais distantes de Deus, ao não honrar o sacrifício de cruz do seu amado Filho, em uma vida que não manifesta no dia a dia arrependimento e luta para abandono do pecado, mas encontra-se acomodada no pecado, sobre a mentira muitas vezes dita de que vem para cá, Deus te aceita do teu jeito, do jeito que você é. Mas é claro, Deus me aceita do jeito que eu sou, senão não haveria esperança. Mas não para que você continue a ser como você é, um pecador não arrependido, mas que agora você seja transformado pelo Espírito à imagem de Cristo. É para isso que Deus te aceita e te acolhe do jeito que você é. Não para te manter nesse estado caído, lançando o nome de Deus na lama, tendo o pecado não como acidente, mas como hábito em tua vida. Ele te aceita para te transformar. Porque pregação é diferente de palestra. Palestra informa. Pregação informa para transformar. É muito diferente. Cuidado com isso. O que você precisa numa igreja é conhecer a verdade. A verdade vai te libertar. Em segundo lugar, esse texto está dizendo para mim e para você, o quanto você se preocupa com aqueles que ao teu redor estão vivendo e morrendo sem Cristo. Pense aí em algumas pessoas. Se eles vivem sem Cristo, Paulo está dizendo, eles estão malditos diante de Deus. Eles estão vivendo debaixo da ira de Deus, João 3,36. Veja, ainda que contando com a graça comum de Deus sobre a vida deles.
Porque eles têm vida, saúde, emprego, família, etc, etc, etc. Mas eles irão morrer em algum momento. E se eles partirem sem Cristo como seu Salvador, como seu mediador entre eles e Deus, eles vão entrar em um tormento eterno. Por que saber disso é importante? Eu tenho pessoas assim na minha família. Isso deve levar você a orar a Deus pela vida deles, meus amados, de modo insistente. E pedir a Deus sabedoria para que você seja um instrumento para conduzi-los a Cristo, pregando o Evangelho a eles, não só com o teu testemunho, teu compromisso com a igreja aqui, a tua vida diária com Cristo, mas sobretudo usando as tuas palavras. Como? Aproveite situações difíceis na vida deles, leve a instrução do Senhor a eles, revelando o verdadeiro problema que eles têm. Qual é? O afastamento da presença de Deus em razão dos seus pecados. Não há comunhão, o pecado rompeu. Só Cristo pode relegar o pecador com Deus. Confronte o pecado na vida deles e apresente a solução dada por Deus para o perdão deles. Não é o jeitinho deles, é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, aplicada de graça a eles, trazendo perdão e reconciliação com o céu. Aproveite isso, leve-os, conduza-os a Cristo. Tenha por hábito interceder a Deus pela vida daqueles, meu amado, que ao seu redor estão jazendo, vivendo sem Cristo. E deixa que o Espírito Santo use você como um vaso de bênção na vida dessas pessoas. Você foi chamado para isso, para ser um vaso de bênção agora, na vida de outras pessoas, que hoje vivem, estão por aí, não têm o menor conhecimento dessa verdade que salva e que transforma o pecador. Em terceiro lugar, o que esse texto me diz? E para você também? Muito claro, boas obras sem fé, sem ter Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador, não vão te salvar. Não vão. Esforço religioso sem Cristo não conduz a Deus. Boas intenções para com Deus não salvarão o pecador no dia do juízo. Mateus capítulo 7. Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios no Teu nome, fizemos tantos milagres, Senhor, falamos do Senhor, tivemos a intenção de servir o Senhor. O que Jesus vai dizer para muitas pessoas? Nunca vos conheci. E a razão, sabe qual é? É dada pelo Senhor ali. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Praticais, não é que você peca, porque eu vou pecar até o final da minha vida. Praticais a iniquidade é você que nunca se arrependeu da tua vida de pecados. Nunca quis buscar santidade, nunca quis lutar contra pecado para abandoná-lo, como evidência de um nascimento espiritual, uma regeneração verdadeira. Vocês nunca quiseram fazer isso. Cristãos nominais, está cheio. Só confessa, não vive o Evangelho. Que coisa terrível é isso. Esforço religioso sem Cristo não conduz a Deus, não conduz à salvação. O único sacrifício que Deus aceitou no lugar da vida do pecador para perdoá-lo de todos os seus pecados e aceitá-lo em sua presença como seu filho foi a vida de entrega perfeita do seu único filho Jesus, culminada na cruz do Calvário. Portanto, sacrifício perfeito e único, cumprindo no lugar do pecador toda a lei divina para a sua salvação, foi o que Jesus ofereceu a Deus, não é o que eu e você oferecemos, não. Sim, nós devemos praticar boas obras, é evidente, mas não para você ser aceito por Deus, mas como resposta de gratidão à salvação que por graça Deus já te deu pela fé em Cristo. Boas obras não são a causa da sua salvação, são consequência da tua salvação. Tiago fala isso lá na carta dele. Guarde isso no seu coração. Portanto, fuja da tentação de tentar agradar a Deus com suas obras e deposite a sua fé única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo, oferecida na cruz para a tua salvação. Meu caro, isso é segurança para você, porque a tua salvação não depende do teu desempenho de vida, que certamente é falho o tempo todo, depende da entrega consumada de Jesus na cruz no teu lugar. Que segurança eu e você temos em Jesus. Creia nele, viva por ele cada dia mais. Ele é a tua justiça perfeita diante de Deus, e
por Ele, você foi salvo da condenação diante da lei de Deus. E depois de tudo isso, fica a pergunta final para mim e para você. Eu gosto de perguntar isso aqui para as pessoas por aí. Você ouve cada resposta. Pergunta assim, quem é Jesus para você? Eu desafio você. Pergunte para 3 pessoas essa semana. Escuta, quem é Jesus para você? Ele é a justiça de Deus trazida do céu para a tua salvação, bastando você crer? Ou ele é simplesmente alguém que você precisa imitar com as tuas próprias obras para ser salvo? Ele é Deus Filho encarnado? Ou ele é apenas um homem comum? Ele é Senhor e Salvador da tua vida? Ou apenas um exemplo a ser seguido? Todos precisam dar essa resposta diante de Deus, hoje ou no dia do juízo. Vão ter que responder isso. O que vocês fizeram com meu filho? Se a autoconfiança em si cega e destrói o homem diante de Deus, graças a Deus, irmãos, porque a confiança em Jesus Cristo, assim como Paulo de Tarso, abre os olhos, abençoa e salva. Portanto, seja sábio, meu caro, e à luz desse texto aqui, receba Jesus Cristo pela fé como teu Senhor e Salvador, e tome posse. É tão abusada essa palavra, né, em muitos meios, mas isso aqui você pode tomar posse dessa verdade. Tome posse da promessa dele mesmo para a tua vida, que está registrado lá em Mateus 10, 32. Olha o que disse o Filho de Deus, que você vai se encontrar no dia do juízo. Ele disse assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E nos dias que ele disse isso, ele está dizendo: é para lá que eu vou, e você vai se encontrar comigo lá. Portanto, me confesse aqui diante dos homens, para que quando a gente se encontrar lá, eu te confesse diante do meu Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que verdade preciosa nós temos em conhecê-lo. Amém, meus irmãos?